Bom dia, boa tarde, boa noite, Tegrano, aqui é o Polis. E hoje, primeiramente, eu queria desejar uma boa semana para você. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família. E hoje eu queria contar para vocês uma história que muitos de vocês já até vivenciaram, aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, e aqueles que são mais novos, pode ser que não, mas vale a pena a gente conversar um pouquinho. Em todas as cidades do Brasil, existem os mercados municipais. Aqui em Sorocaba, por exemplo, o mercado municipal até hoje é ativo. E nesses mercados, a gente chamava de. Existia armazéns de secos e molhados. Então, como que era? Como funcionava isso? O cliente, normalmente, ele ia para o centro da cidade, ele ia até esses armazéns de secos e molhados. E por que secos e molhados? Secos eram os grãos. Então, por exemplo, grão de arroz, grão de feijão, grão de ervilha, grão de lentilha, eles ficavam em sacos como esses, sacos de 60 quilos. E o cliente falava assim para o dono do armazém: eu quero 1 quilo desse grão aqui de lentilha, 1 quilo de arroz e meio quilo de feijão. Então, o dono do armazém pegava não sei se era cuia o nome disso, e colocava dentro desse saco e entregava para o cliente. E por que chamava secos e molhados? Porque o molhado seria, por exemplo, azeite, melado, tudo aquilo que era líquido também era colocado de forma em garrafas, em litros. E aqui nós temos o fiel da balança. O que é o fiel da balança? Então, como, por exemplo, eu coloquei aqui um saco de feijão. Eu pegava essas medidas aqui e colocaria do outro lado para dar equilíbrio. Esse ponteirinho tinha que ficar no meio. Quando esse ponteiro estava no meio, significava que aquele peso era verdadeiro. Então, vamos supor, eu coloquei um saco de 1 quilo lá de cá, eu pegava essa barrinha aqui de peso, que também tem 1 quilo, colocaria do lado de cá, o fiel da balança ficaria no meio, essa agulhinha aqui. Então, por isso que fala que o fiel da balança seria a justiça, né? A justiça tem esse símbolo de equilíbrio, de fiel da balança. E nesses armazéns de secos e molhados, o que era mais comum era justamente o dono do armazém conhecer cada um de seus clientes. Então, por exemplo, chegava lá o Sebastião, ele já sabia, o Sebastião queria tomar uma branquinha, que normalmente ele tomava 3. Uma para esquentar, junto com a pinguinha, ele tomava, por exemplo, comia 2 ovinhos de codorna, colocava mais uma branquinha, batia um papo, e antes de ir embora, tomava a terceira para ir embora. Aqui o seu Ari. O Ari, por exemplo, ele batia também um papo, gostava de bater um papo, tinha que levar açúcar, um pouco de café e feijão, porque se ele chegasse em casa sem essas coisas, a esposa ficava brava com ele. Inclusive, o seu Manuel, dono do armazém, sabia o nome dos filhos de cada um, do Tião, do Ari. Então, essa cultura de relacionamento, essa questão de conhecer o outro profundamente, essa sinergia de se realmente se interessar pelo outro, é uma coisa milenar. Se a gente pensar em negócio, que lá em Atenas, na Grécia, significa negar o ócio. O ócio é a contemplação, né? O momento de ficar parado. Negar o ócio, o negócio é você estar em movimento no aspecto de fazer negócio, fazer transações financeiras. Mas a questão aqui que a gente percebe é que o armazém ele ficava limitado ao fluxo de pessoas que passavam ali. Então, de uma certa forma, era controlado essa relação, porque o dono do armazém, na cabeça dele, armazenava todas as informações meio que de forma orgânica dos seus clientes. E a relação era muito boa. Com o tempo, foi crescendo a escala, o número de clientes atendidos, a variedade de produtos. E aí é muito comum a gente querer pensar em escalabilidade, né? Em automatizar e tudo mais. Mas se você busca a causa raiz dos problemas de qualquer local, não só de uma empresa, de uma família, de um grupo de amigos, é a comunicação. E a comunicação tem a ver não com o que eu falo. A comunicação tem a ver com o que o outro entende.
Tem até uma piadinha daquele Whindersson Nunes, que ele chega para a esposa e fala assim: esposa, vou jogar bola. Ela fala: vai, pode ir. Aí ele fala: não, não, não vou não. Melhor não ir. Aí ele fica meio emburrado, vai lá assistir televisão. Daqui a pouco ela chega para ele e fala: por que você está emburrado? É, porque eu queria aqui jogar bola e você não deixou eu ir. Daí ela falou assim: não, eu falei para você ir. Ela falou: pode ir. Não, não, não foi esse pode ir que você falou, não. Não foi esse vai que você falou, não. Então, muitas vezes, a gente, com a comunicação, percebe que é difícil que o outro entenda o que eu quero dizer. Nessa linha de pensamento, o fiel da balança, ele tem um papel fundamental aqui. O fiel da balança no negócio, no nosso negócio, é o equilíbrio entre o cliente satisfeito e o Tegrano estar comprometido. E como que isso acontece, né? Como é que a gente faz para buscar esse equilíbrio? O cliente satisfeito, ele precisa perceber, sentir que ele é valorizado, que ele é único. O Tegrano precisa conhecer o que ele valoriza, o que ele sente, quais são seus interesses, quais são seus fatos e dados. Então, de fato, conhecer a pessoa. Só que a gente não consegue conhecer o outro se a gente não dialogar, se a gente não conversar, se a gente não tiver o interesse genuíno de conhecer o outro, se a gente não colocar tempo na agenda para poder se relacionar. E na Tegra nós temos essa cultura do relacionamento, essa cultura da humanização. Lembra do conectar, humanizar e fortalecer? Quando isso está sendo vivido, o Tegrano ele, automaticamente ele é comprometido. Porque ele entende que o significado do seu trabalho é pegar suas competências e colocar em prol do seu cliente. E muitas vezes esse cliente não é o cliente final que vai lá e paga a fatura. É o cliente usuário do seu sistema, é o seu parceiro, por exemplo, eu sou do desenvolvimento, eu tenho que entregar meus códigos para o QA, e o QA ele acaba sendo cliente ou vice-versa. Então, quando eu começo a entender que o fiel da balança é o equilíbrio entre o cliente satisfeito e o Tegrano comprometido, o que vai fazer esse equilíbrio dar certo é a comunicação. Comunicação é um grande desafio. Agora, se a gente começar a colocar esse tema em debate, a gente realmente se interessar em entender por que o outro sente como se sente, valoriza coisas que a gente não necessariamente entende, a gente começa a afiar esse fiel da balança, deixar ele bem equilibrado. E isso dá alegria de viver. Esse é um propósito, esse é um significado, a gente acordar cedo e falar, poxa, o meu trabalho realmente tem propósito, tem significado. Eu faço a diferença na vida das pessoas. Tegrano, que a sua semana seja excelente, com bastante fiel da balança sendo aprumado aí, e principalmente a comunicação ativa. Não é um processo que vai acontecer sozinho, você precisa dar o passo, e se você tiver alguma dúvida, precisar de algum apoio, eu fico à disposição, os líderes da Tegra também têm toda a capacidade de apoiá-los, então que você se sinta parte desse processo de comunicação e, principalmente, significado no que faz. Uma excelente semana, Tegrano. Fique com Deus. Deus te abençoe.